Boa noite, pessoal. Estamos juntos aqui com mais um Eu, Você e a Bíblia, terminando a nossa semana, começando um novo livro da Bíblia. Nós vamos começar hoje 2 Pedro, ok? Você é muito bem-vindo. Ó o Yata aí! Fala, grande Yata! Que bom ter você aqui com a gente, meu querido. Valéria, bem-vinda. Vamos começar a nossa saudação aqui, a turma que vai chegando. Olá, Ana Kelly, tudo bem? As meninas estão com você aí ou tá sozinha? Ei, Ata, você tá com a Ellen aí? Ou tá só você? Muito bom. Semana terminando, semana abençoada. Eu tenho certeza que foi uma semana abençoada para todos vocês também. A presença de Deus conosco, nos guardando, nos dirigindo, nos dando da sua graça e do seu poder. Isso é maravilhoso. Opa, oi Ellen, Imna, beijo para vocês, ok? Oséias, bem-vindo. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente. Vamos terminar a semana começando uma nova carta, 2 Pedro. Hoje nós vamos conversar sobre o capítulo 1, versículos 1 a 11. Esse é um texto muito empolgante. É um dos textos que abençoa muito o meu coração. A Bíblia toda abençoa a vida da gente, né? Mas esse é um texto que realmente Deus tem falado muito comigo através dele já há algum tempo. Olá, Regina. Olha aí que legal. Regina Miraca com a gente. Bem-vinda. Se o pessoal estiver com você aí, manda um beijo para cada um deles, ok? Marcos aí, as meninas estão aí também. Muito bom nós terminarmos cada dia da semana parando para a gente meditar, refletir um pouco nas escrituras, orarmos juntos, não é mesmo? Isso é muito bom. Vamos lá, vamos aguardando o pessoal ir chegando. Olá, Ilse, tudo bem? Abraço para você, abraço para o Saulo. A gente dá um tempinho, a gente começa às 6 horas, mas a turma vai chegando aos poucos. Então a gente sempre dá uns minutinhos para o pessoal poder entrar. Esse horário é o horário que o pessoal está chegando em casa ou estando em casa, terminando de trabalhar, né? Ruth, olá Ruth, bem-vinda. Muito bom ter você aqui com a gente. Samuel tá aí com você já ou não? Olá, Poliana. Bem-vinda. Vocês estão conseguindo, vocês que perdem a live aqui conseguem assistir depois. Não percam a oportunidade de assistir, hein? Ô, Janaíne, bem-vinda. Bem-vindo, João. Deve estar com você aí, né? Angélica. Gostoso e vendo o pessoal aí chegando. Como foi o dia de vocês? Bom. O meu foi muito bom. Minha manhã eu pude gastar na presença do Senhor, orando, estando em intimidade com Ele. Mas a minha tarde toda eu passei em reunião executiva com a diretoria do CTPI. Joia, Poli, obrigado, viu? Olá, Simone, bem-vinda. Simone entrando aí com a gente. Muito bom ter você aqui com a gente também, Simone. Simone, você é da onde? Simone Aclima. Me fala de onde você é, Simone. Ei, Maristela, bem-vinda. Muito bom ter você com a gente.
Ana Kelly, reunião da diretoria do CTPI, tarde toda, definindo coisas da nossa conferência desse ano e programando a conferência do ano que vem. Ok, Simone, Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição. Eu me lembro que você já tinha me falado, mas não conseguia me lembrar. Beleza, bem-vinda, viu? Abraço aí para todo mundo da Igreja Presbiteriana do Jardim Conceição. Olá, Brígida. Bom que você chegou. Eu estou tentando criar coragem para colocar de novo aquele fundinho musical que eu punha aqui e que não tinha problema, mas que de um tempo para cá o Instagram começou a barrar e o YouTube também começou a barrar as coisas, né? Aí, o dia do hiato, amanhã curando as feridas, tarde organizando o pai na tua casa. O pai vai para as casas de 700. Nossa, muito bom. Louvado seja Deus, Iata. Glória a Deus por isso. Muito bom a gente participar disso em oração e apoio com vocês, hein? Joia, Ana Kelly. Acompanha o CTPI, sim. O pessoal faz um trabalho legal, né? Vocês que estão aqui, podem acompanhar também a MPC Brasil, ok? A MPC São Tomé. São ministérios que atuam com a promoção do reino de Deus de forma muito especial. O CTPI, como eu já falei aqui. Olá, Arnaldo, tudo bem? Ei, Arnaldo, hoje a Maristela chegou primeiro, hein? Ok, gente, estamos na hora, já demos aqueles 5 minutinhos. As pessoas vão continuar entrando por aí, mas nós vamos começar, ok? Então, como eu falei, hoje nós estamos começando um novo livro, ok? No Eu, Você e a Bíblia, é a segunda carta de Pedro, nós vamos dar continuidade. Nós trabalhamos essa semana com a primeira carta de Pedro e agora nós vamos continuar olhando para a segunda carta de Pedro, ok? E hoje nós vamos olhar, está fixado aí, o capítulo 1, versículos de 1 a 11. Então eu vou por partes, ok? Sônia Churco, bem-vinda. Abraço para você, abraço para o Zé. Eu vou trabalhar 3 partes aqui no capítulo 1, versículos 1 a 11. Vou dividir em 3 partes, tá bom? Olá, Débora, vai chegando por aí. Muito bem, muito bom ter você aqui. Vamos lá, na introdução, capítulo 1, versículos 1 e 2. Pedro diz assim: Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, aos irmãos que, mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz os sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Então Pedro introduz a sua carta aqui com essa saudação. Como nós vimos na outra carta dele, ele faz isso também, o apóstolo Paulo faz isso, era a prática deles lá. E já na saudação nós encontramos aqui um ensino precioso, ok? A Bíblia nos diz aqui, Pedro nos diz aqui que a graça e a paz é multiplicada na nossa vida à medida que nós crescemos no pleno conhecimento de Deus, ok? E de Jesus Cristo. A palavra pleno aqui significa transbordante, ok? Algo que transborda de nós. Então o apóstolo Pedro está falando a respeito de nós termos uma crescente vida de intimidade com Deus, a ponto da vida de Deus que está em nós transbordar de nós, e quando isso acontece, então o efeito disso na vida da gente é que nós experimentamos mais da sua graça e mais da sua paz. A pergunta é, como isso acontece? Como nós crescemos no pleno conhecimento de Deus? Pedro vai responder isso para a gente logo nos primeiros 2 versículos, mostrando para nós que o desenvolvimento desse pleno conhecimento de Deus, o crescimento nesse pleno conhecimento de Deus acontece porque nós recebemos isso do próprio Deus para a vida da gente. Veja só, verso 3 e 4, seu divino poder nos concedeu tudo do que necessitamos para a vida e para a piedade por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude.
pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Então, o apóstolo Pedro diz para nós que a graça e a paz de Deus vão se multiplicar na nossa vida à medida que nós crescemos no nosso pleno conhecimento de Deus. Ou seja, à medida que nós crescemos num conhecimento relacional com Deus. Essa ideia de crescer no conhecimento de Deus aqui não é meramente um conhecimento a respeito de quem Deus é, acerca de Deus, um conhecimento meramente intelectual, é um conhecimento relacional, é um conhecimento que nos leva a uma intimidade de vida, onde a vida dele que está em nós transborda em nós, transborda de nós, e quando isso acontece, nós experimentamos mais da sua graça e da sua paz. E aí o apóstolo Pedro mostra pra gente nos versos 3 e 4 que esse conhecimento do qual ele está falando que a gente deve crescer, ele nos é oferecido, ele nos é dado. Então ele diz: graça e paz se multiplique no pleno conhecimento de Deus, mas depois ele vai falar que esse pleno conhecimento de Deus, o acesso a esse pleno conhecimento de Deus não é algo que nós fazemos da nossa parte, mas é algo que nós recebemos de Deus para nós. Deus nos dá tudo o que nós precisamos para que nós possamos ter uma vida de pleno conhecimento dele, uma vida de plena intimidade com ele. Então, seu divino poder nos concedeu tudo de que necessitamos para a vida e a piedade, por intermédio do pleno conhecimento daquele que nos convocou para a sua própria glória e virtude. Preste atenção nisso. Essas palavras são maravilhosas, são poderosas. A palavra de Deus está nos dizendo aqui, através do apóstolo Pedro, que tudo que nós precisamos para que a gente tenha uma vida que manifeste a realidade do reino de Deus que está em nós, tudo que nós precisamos para uma vida, a nossa vida se manifestar como é a vida de Jesus, nós já temos, nos foi dado. Nós já recebemos o pleno conhecimento de Deus, é algo que está em nós, está depositado em nós. Então, quando ele fala sobre nós crescermos no pleno conhecimento de Deus, ele não está falando a respeito de um esforço que a gente tem que fazer para que a gente consiga alcançar coisas para nós. Ele está falando a respeito de uma postura que nós devemos ter para usufruir daquilo que já está em nós, daquilo que foi depositado em nós. Tudo que nós precisamos para crescer na vida de Jesus, para crescer na vida do reino, para crescer a estatura da imagem de Cristo Jesus, para crescer numa vida de santidade, numa vida que está alinhada com aquilo que Deus planejou para nós, já foi depositado em nós, já nos foi dado. O seu divino poder, Deus nos deu através da presença do seu Espírito em nós. Quando a Bíblia fala do poder de Deus, ela está falando a respeito da pessoa do Espírito Santo de Deus. Então ele diz que o seu divino poder, o Espírito Santo de Deus, nos concedeu tudo que nós necessitamos. Tudo que você precisa para ter uma vida de piedade, para ter uma vida de bondade, para ter uma vida de mansidão, para ter uma vida de poder, para ter uma vida de alegria, para ter uma vida de paz e etc., já está em você, já foi te dado, está depositado em você. Então a questão para nós não é como a gente conquistar essas coisas, não é como a gente alcançar essas coisas, porque elas já nos foram dadas. A questão para a gente é como a gente acessa aquilo que já nos foi dado. Deu para entender? Eu vou usar uma ilustração, é mais ou menos como, por exemplo, se alguém você recebesse uma herança ou alguém fizesse a transferência de um grande valor de dinheiro para sua conta, né? Seria muito bom, ok? E ela está lá, o dinheiro está lá na sua conta, então não é que você precisa fazer alguma coisa para que o dinheiro venha para sua conta, o dinheiro já está lá, o que você precisa é acessar o dinheiro que está lá na sua conta. Então é isso que Pedro está nos dizendo aqui. Quando ele fala sobre nós crescermos, multiplicarmos no pleno conhecimento de Deus, crescermos no pleno conhecimento de Deus para que isso multiplique a graça e a paz dele na vida da gente, ele não está falando a respeito de algum esforço que a gente tem que fazer para conquistar de Deus alguma coisa. Ele está falando a respeito de nós acessarmos aquilo que já nos foi dado, porque no versículo 3 ele diz que nós já recebemos tudo de que nós precisamos para a vida e para a piedade, e aquilo através do seu divino poder, através da presença do Espírito Santo de Deus em nós, e aquilo que nos foi dado, aquilo que nós recebemos faz com que a gente participe da vida de Deus.
Então veja no verso 4, pelas quais nos tem outorgado suas preciosas e grandiosas promessas, para que por elas, pelas promessas de Deus, vos torneis coparticipantes da natureza divina. Então tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos deu, para que a gente possa ter acesso ao pleno conhecimento de Deus, quando nós acessamos, faz com que a gente participe de uma maior intimidade com Deus, nós participemos da natureza de Deus. Isso, Pedro não está dizendo aqui que nós nos tornamos Deus como Deus é, mas ele está dizendo que nós participamos da vida que Deus tem nos dado. A vida dele nos foi dada através do sacrifício de Jesus, que possibilitou que o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus viesse e estivesse habitando em nós, trazendo para nós, depositando em nós todas as realidades do céu que nos está prometida. Todas as realidades que nós estamos aguardando e que nós vamos desfrutar de uma forma plena no futuro, já são nossas de forma primária, ok? Nós já temos essa herança depositada em nós. Numa linguagem do apóstolo Paulo, nós temos os primeiros frutos da realidade daquilo que nós vamos usufruir. Os primeiros frutos da herança que está guardada para nós, nós já desfrutamos em nós. E nós devemos aprender a acessar cada vez mais essa realidade. Então, é isso que Pedro nos diz aqui, que nós vamos crescer no nosso conhecimento, no pleno conhecimento de Deus, à medida que nós entendemos que já foi depositado em nós, já foi dado a nós, por intermédio do poder de Deus, tudo aquilo que nós precisamos ter para que a gente possa desfrutar da vida de Deus, para que a gente possa desfrutar em intimidade com a presença de Deus em nós. Então, a partir do versículo 5, ele vai mostrar para a gente como é que a gente deve responder a isso que Deus já nos deu, a isso que Deus já fez por nós. Então ele vai dizer, por isso mesmo, ou seja, porque vocês já receberam tudo que vocês precisam para que vocês possam ter vida, a realidade da vida do reino, para que vocês, na linguagem dele aqui, para que vocês possam ter vida e piedade. Paulo usaria a palavra santidade, tudo que vocês precisam para ter a vida do reino, as realidades do reino de Deus que estão em vocês, acessadas por vocês, vivenciadas por vocês, porque vocês já receberam isso, então usem isso, acessem isso. Olha só, ele vai nos dar agora a direção da resposta que nós devemos dar a Deus em relação àquilo que ele nos deu. Então veja, Deus depositou em nós todas essas coisas que Pedro vai dizer aqui, elas já estão em nós. E Pedro está dizendo, porque nós sabemos que elas já estão em nós, então pegue essas coisas que estão em você, use-as, tenha acesso a elas, saque-as e use-as na sua vida. Então vamos ver, por isso mesmo, aplicando todo o vosso esforço, acrescentai a virtude à vossa fé. Veja, acrescentai, você já tem virtude dentro de você. Então Pedro está dizendo, pegue as coisas que estão dentro de você e comece a usá-las, ok? Comece a desfrutar delas. Acrescentai a virtude à vossa fé e o conhecimento à virtude, o domínio próprio ao conhecimento, a perseverança ao domínio próprio, e a piedade à perseverança, a fraternidade à piedade, o amor à fraternidade, porquanto se essas virtudes existirem e crescerem em vós, elas não vos deixarão ociosos, nem tampouco infrutíferos no perfeito conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vejam, de novo aparece aqui a palavra conhecimento. Ele fala no verso 2 sobre nós crescermos no pleno conhecimento. Ele fala no verso 3 de que nós já recebemos tudo que nós precisamos para crescer no pleno conhecimento. E ele fala no verso 8 que se nós usarmos aquilo que nós já recebemos, então nós não vamos ficar infrutíferos no pleno conhecimento. Então, você já recebeu todas essas coisas que estão aqui. O que o apóstolo Pedro está dizendo é que na nossa salvação, quando o poder de Deus veio para nós, através da presença do Espírito Santo de Deus, a vida ressurreta de Jesus foi colocada em nós, o poder da ressurreição de Jesus foi depositado dentro de nós, ele trouxe as realidades do reino de Deus para dentro da nossa vida. Todas essas virtudes, todas essas características, todas essas qualidades estão dentro de você se você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Estão dentro de mim se eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Estão dentro da vida de cada pessoa que se rendeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. O apóstolo Paulo chama isso de fruto do Espírito.
ok? Então todas as realidades, todas as características do Espírito de Deus já estão presentes dentro de você. Elas não são coisas que você vai ter que tentar buscar para trazer para dentro de você, são coisas que já estão dentro de você, e por isso o que a gente deve fazer é simplesmente, pela fé, acessar essas coisas, crer. Domínio próprio está dentro de nós, amor está dentro de nós, bondade está dentro de nós, fé está dentro de nós, alegria está dentro de nós, sabedoria está dentro de nós. Todas as coisas do reino de Deus estão depositadas em nós. E agora Pedro diz, vocês precisam começar a viver a vida de vocês a partir dessas realidades, usando essas realidades que estão dentro de você. E quando você faz isso, você cresce de forma frutífera na sua intimidade com Deus, na sua intimidade com o Senhor Jesus Cristo. E aí no verso 9 e 10 ele vai dizer para a gente assim: pois aquele em quem essas virtudes não habitam, age como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto, tendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e a eleição com que vocês foram contemplados, pois se agirdes deste modo, jamais abandonareis a fé. Então o apóstolo Pedro está dizendo, olha, se você diz que você é um seguidor de Jesus, se você diz que você crê em Jesus como seu Deus, o seu Senhor, seu Salvador, então você precisa crescer no seu pleno conhecimento dele, na sua vida de intimidade com ele. Você precisa conhecê-lo cada vez de forma mais íntima, e para isso acontecer, ele já deu para você tudo o que você precisa para você ter essa vida de intimidade com ele. E porque tudo que está em você já te foi dado, agora a sua tarefa é se esforçar para usar as coisas que estão dentro de você. E ele termina isso dizendo assim, e se porventura você não está vendo essas coisas acontecerem dentro de você, fluírem de dentro de você, só tem duas possibilidades. Se elas não habitam dentro de você ainda, você se esqueceu dos antigos... Desculpa, deixa eu pegar aqui. Se elas não estão em você, vou ler do jeito que está aqui. Verso 9. Pois aquele em quem essas virtudes não habitam, agem como quem não pode ver ou enxerga somente o que está perto. Ou seja, se você está falando que você é um seguidor de Jesus, essas virtudes estão dentro de você e elas deveriam estar dentro de você, mas elas não estão habitando dentro de você, então você, na verdade, não é um seguidor de Jesus. Você ainda não é um seguidor de Jesus. Elas não habitam você, você age como quem não pode ver. Ou essa é uma possibilidade, você age como quem não pode ver, ou seja, as realidades do reino de Deus ainda não estão dentro de você, você não pode enxergá-las, você não pode vê-las, porque elas não estão habitando dentro de você, mas ele continua dando uma outra alternativa, ele diz assim, ou vocês agem enxergando apenas aquilo que está perto, tornando-se esquecidos da purificação dos seus antigos pecados. E aqui é um outro caso. Veja, quando isso é um fato, ok? Isso é um fato. Quando nós nos rendemos a Jesus como Senhor e Salvador, Pedro diz que nós recebemos tudo de que nós precisamos para uma vida transformada, ser vivida por nós, para a realidade da vida do reino de Deus ser vivida em nós e por nós. E aí ele diz o seguinte, se nós não estamos vivendo isso assim, agora nós nos esquecemos, nós estamos enxergando apenas o que está perto. Ele está falando, vocês estão olhando apenas para as circunstâncias que estão ao redor de vocês e vocês estão se esquecendo da obra que Jesus Cristo fez por vocês. Vocês estão se esquecendo que vocês já nasceram de novo. Vocês estão se esquecendo que a realidade do reino de Deus já entrou em vocês, já invadiu a vida de vocês. Vocês estão enxergando apenas aqui agora, você esqueceu da experiência maravilhosa que você já usufruiu de Jesus, que trouxe para dentro de você todas as realidades do reino de Deus. Portanto, Pedro diz, esforçai-vos com dedicação cada vez maior, confirmando o chamado e eleição com que fostes contemplados, pois se agires desse modo, jamais abandonareis a fé. Então Pedro está dizendo para a gente que, olha, a realidade do reino de Deus está dentro de vocês, se vocês não estão sacando isso, se vocês não estão
vivendo, usufruindo disso, vocês estão apenas olhando para as circunstâncias e vocês estão se esquecendo daquilo que Jesus Cristo fez por vocês. Portanto, esforcem-se para se lembrarem daquilo que Jesus Cristo fez por vocês. A dedicação de vocês deve ser viver uma vida baseada na convicção daquilo que Jesus realizou por vocês. Ele já salvou vocês, ele já transformou vocês. Se vocês não se esquecerem dessa realidade, daquilo que ele já fez por vocês, então vocês vão aprender a viver sacando, a viver usando, usufruindo daquilo que a salvação depositou dentro de você, que é a presença do reino de Deus, a presença da vida ressurreta de Jesus, o poder de Deus através do Espírito dele, vivendo em você e agindo em você e trazendo essas novas realidades para a sua vida. E você vivendo assim, você jamais vai abandonar a fé. As circunstâncias não vão fazer você desistir. As circunstâncias não vão fazer você abandonar. As circunstâncias não vão fazer você ter medo e você se desviar dos fundamentos do reino de Deus. Você deixar de usufruir e de participar da vida de Deus que foi compartilhada com você. Essa é a orientação então do apóstolo Pedro. Nós somos chamados para participarmos da vida plena de Deus e quando nós fazemos isso, nós crescemos na experiência com a paz e com a graça dele na nossa vida. Nós podemos viver assim porque Deus nos deu já tudo isso. Toda a realidade que nós precisamos do reino de Deus, da vida plena, da vida ressurreta de Jesus, já foi nos dado pela presença poderosa do Espírito Santo de Deus. Está tudo dentro de você. E você precisa se lembrar disso. E aí usar isso. Viver a partir disso. Não olhando para o que está perto, não olhando para as circunstâncias, não olhando para a crise econômica, não olhando para a crise política, não olhando para que tudo fechou de novo em Campinas, em Valinhos, em Vinhedo, não olhando para que pessoas estão enfermas ao seu redor, não olhando para essas realidades, mas olhando para aquilo que em Cristo Jesus foi depositado dentro de você e vivendo a partir dessa realidade. Dizendo, eu tenho domínio próprio, eu vou usá-lo, eu tenho amor, eu vou usá-lo, eu tenho paz, eu vou usá-lo, eu tenho alegria, eu vou usá-la, somando e juntando uma coisa a outra. E o apóstolo Pedro diz pra gente então, finaliza isso, dizendo pra gente então, que dessa maneira, verso 11, pois é dessa maneira que vos será ricamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ou seja, é a partir de uma experiência prática com aquilo que a palavra de Deus nos dá. Não com uma experiência teórica, não com uma experiência apenas de um conhecimento conceitual, mas de uma experiência com a realidade da verdade que a palavra de Deus nos comunica, que nos leva a uma prática dessa verdade. Que nós experimentamos a realidade de que o reino de Deus está em nós, que nós entramos no reino de Deus, que essa é a realidade que está presente na nossa vida e que envolve a nossa vida agora, mesmo nós vivendo em meio a uma situação de crise, de caos, de dificuldade, de luta, de perseguição, seja ela qual for. Uau! Como eu disse, eu acho esse texto é um texto tremendo, é um texto maravilhoso. Eu preciso me lembrar todos os dias. Tudo o que eu preciso já me foi dado. Tudo que eu preciso para ter uma vida cheia da realidade do reino de Deus, cheio do poder de Deus, uma vida de piedade, de bondade, tudo já me foi dado. Para que eu possa participar, tudo que eu preciso para que eu possa participar da natureza de Deus, experimentar da sua intimidade, eu já tenho. Não é que eu preciso me esforçar para conseguir. Não é que eu preciso ler mais a Bíblia para ter isso. Não é que eu preciso orar mais para ter isso. Não é que eu preciso jejuar mais para ter isso. Não, eu já tenho todas essas coisas. Eu leio a Bíblia, eu oro, eu jejuo e eu faço outras coisas, porque essas coisas me ajudam a acessar aquilo que eu já tenho. Não é um esforço para que eu mostre para Deus que eu mereço receber. Eu já recebi em Cristo Jesus e agora eu me esforço para usar aquilo que já está em mim, para usar aquilo que eu já recebi. O meu esforço é para participar daquilo que já me foi dado, para desfrutar daquilo que já me foi dado. Eu não devo me esquecer disso.
Porque se eu me esquecer que em Cristo Jesus eu já recebi todas essas coisas, eu vou olhar apenas o cenário presente e aí eu vou me enfraquecer na fé e eu vou deixar de usufruir da realidade da presença do reino de Deus que está em mim. Então, que aquilo que o apóstolo Pedro nos ensina aqui, inspirado pelo Espírito Santo, possa reger a nossa vida. Que você possa ler e reler esse texto muitas e muitas outras vezes. Que você procure memorizá-lo, ok? O que Pedro fala nesse texto é a mesma coisa para quem já leu a carta de Paulo aos Efésios, a mesma coisa que Paulo fala sobre o fruto do Espírito. O fruto do Espírito foi colocado dentro de você, é isso que Pedro está dizendo aqui. A presença do Espírito Santo de Deus trouxe as realidades do reino de Deus, da vida de Deus para dentro de nós, e nós podemos agora participar da plenitude de Deus. Nós podemos buscar desfrutarmos dessa realidade, porque tudo que nós precisamos para isso já é nosso, já nos foi dado. E é assim que a gente deve viver a nossa vida. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque a tua palavra nos diz que tudo que nós precisamos para vida e piedade já nos foi dada, através do poder do teu Espírito que está em nós, mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Obrigado porque, ao fazer isso, nós nos tornamos participantes da natureza divina, nós nos tornamos participantes da tua vida, nós desfrutamos da tua vida, nós desfrutamos da tua intimidade, nós experimentamos mais da tua paz e mais da tua graça. Te louvamos por isso. E, Senhor, nós queremos responder a isso, como Pedro diz aqui para nós na sua carta que nós devemos responder. Nós queremos nos responder mantendo viva na nossa memória aquilo que Jesus Cristo fez por nós, que através da sua morte, da sua ressurreição, Ele nos deu tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, uma vida de graça, uma vida de poder aqui, enquanto nós somos peregrinos, não apenas quando chegarmos no céu, mas aqui, Senhor. E que a gente possa viver baseados nessa verdade e por causa dessa convicção a gente possa sacar aquilo que está em nós. Sacar do teu amor, da tua bondade, da tua fé, da tua mansidão, do teu domínio próprio, da tua bondade, da tua benignidade, do teu poder. Tudo isso está alojado em nós. Não deve ficar represado dentro de nós. Nos foi dado para que nós possamos usar isso, para que essas realidades possam fluir a partir de nós, inundando a nossa vida, se derramando através de nós, abençoando a vida das pessoas que estão ao nosso redor. Espírito Santo, nos ajude a viver assim. Nós abençoamos agora, em nome de Jesus, a vida de cada pessoa que precisa de um toque de cura do Senhor. Em nome de Jesus, poder de Deus, vem agora. Em nome de Jesus, que cada leito de hospital, que cada pessoa enferma, em nome de Jesus, seja curada nesse momento. Em nome de Jesus, aqueles que estão contaminados por esse vírus maligno, vírus morra no corpo dessas pessoas, na autoridade do nome de Jesus. Que não haja um aumento de morte, Senhor, mas que haja uma multiplicação de vida em nome de Jesus. Senhor, varre o mundo agora com a tua graça e com a tua misericórdia, nós te suplicamos, nós te pedimos em nome de Jesus. Renova agora a esperança no coração de cada um daqueles que fazem parte do teu povo, Senhor. Nós temos essas realidades dentro de nós não devemos viver aterrorizados, amedrontados, nós devemos viver a partir daquilo que o Senhor já depositou em nós, como herança do seu Filho, sacando, Senhor Deus, dessa herança em nome de Jesus. E que assim nós possamos ser portadores de esperança, de ânimo, para a vida de tantas pessoas que estão ao nosso redor e que não te conhecem intimamente, não te conhecem plenamente, ainda que alguns te conheçam de ouvir falar, e por isso estão assustados e desesperados, que nós possamos ser portadores, ó Senhor, da tua vida para a vida deles, em nome de Jesus. Para a honra e glória do Senhor. Obrigado pela semana que o Senhor nos deu. Nós colocamos diante do Senhor o final desse nosso dia. Nos dê uma boa noite de descanso. Abençoe-nos nesse final de semana, Senhor. Que cada contato nosso, seja presencial, seja pela internet, nós possamos fluir daquilo que o Senhor já depositou em nós para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus, Senhor. Amém, Pai. Amém. Amém. É isso aí. Assim começamos a segunda carta de Pedro. Deixa eu ver se enquanto eu falava e orava, mais alguém entrou por aqui para eu ir dando um alô. Sônia Casais, olá, muito bem-vinda. Eu acho que eu já falei oi para Antônia, né? Se eu não falei, fica o meu oi agora aqui.
Quem mais entrou? Li Moraes, olá Li, muito bem-vinda. Olá Norma, bem-vinda também. Deus abençoe sua vida. Muito bom ter cada um de vocês aqui com a gente no dia de hoje, ok? Terminando esse dia, terminando essa semana juntos. Deus abençoe sua vida. Domingo nós temos o nosso encontro da Igreja em Casa, 10 horas da manhã. Esteja com a gente, participe desse tempo, é um tempo muito especial. Tenho certeza que Deus vai falar de forma muito poderosa ao seu coração também, ok? E na segunda-feira que vem a gente volta com Eu, Você e a Bíblia, e nós vamos estudar aí, então, na próxima semana, continuar com a segunda carta de Pedro, tá bom? Se você entrou depois que a live já começou, ela vai ficar aqui no IG, da IG TV, aqui no nosso canal do Instagram, e ela vai também, se eu conseguir salvar lá para meu canal no YouTube, Plataforma do Reino, ok? Deus abençoe a sua vida. Olá, Toninho, beleza? Oi, Noêmia. Muito bem. Olá, Vivi. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo no coração. Que o Senhor abençoe cada um, multiplicando, como diz Pedro, a graça e a paz dele na sua vida, mediante o pleno conhecimento de Deus e de Cristo Jesus, que foi derramado em você. Fui. Beijo.